Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. O projeto de Donald Trump a respeito do orçamento, mas mais do que isso, de uma espécie de estabelecimento de regras orçamentárias, de princípios orçamentários e também de política tributária. Um grande projeto que, aliás, o Trump, bem à sua maneira, né, chamou de grande e bonito projeto de lei. E foi até uma das causas do rompimento da relação dele com Elon Musk, porque o Musk criticou o projeto, disse que era uma abominação, chegou a usar um dos mais pesados adjetivos, que era abominável. Mas o projeto, muito amplo, ele tem coisas boas, ele tem coisas ruins, mas é preciso analisar o impacto geral possível na economia dos Estados Unidos. Porque na economia, uma única medida muitas vezes já causa consequências distintas. Uma mesma medida. Partindo, aliás, do ponto de partida mesmo, que é alguém ganha, alguém perde. E qual a consequência disso para a economia. Mas partindo dessa premissa, né, de que uma única medida econômica já é capaz de provocar não apenas muitas consequências, mas até consequências divergentes entre si, e beneficiando uma parte da sociedade, prejudicando outra, e isso, por sua vez, tem subprodutos, né, dessa consequência original. Imagine, então, um pacote com várias e várias propostas tributárias e orçamentárias. De cara, o aviso feito pelo Gabinete de Análises Econômicas e Financeiras do Senado dos Estados Unidos é de que o pacote, como está, deve provocar, de cara, um aumento de 3 trilhões e 300 bilhões de dólares na dívida. A dívida pública dos Estados Unidos, ela já está acima de 36 trilhões de dólares. Ou seja, o pacote pode ser o salto muito mais rápido do que se esperava para 40 trilhões de dólares de dívida pública. Lembrando que o PIB americano, há pelo menos duas avaliações. A mais positiva para os Estados Unidos é de que o PIB é de 30 trilhões. E há uma outra, que é a do Banco Mundial, que aponta para 27 trilhões de dólares de PIB. Então a dívida já é maior do que o PIB, seja ele 30, seja ele 27. E uma dívida de 36 trilhões já é imensa, pesadíssima. E ela pode aumentar, e com impacto direto e imediato, muito maior do que aquela progressão escalonada que se imaginava. Mas eu disse aqui que o projeto também tem algumas coisas boas. Tem. Por exemplo, o Trump está propondo que quem tem mais de 65 anos
não pode ser tributado em sua renda previdenciária. Então, renda de previdência não pode sofrer tributação para quem tem mais de 65 anos. Aliás, aqui no Brasil já houve alguns projetos nessa direção, né? Dizendo que, mas com outra idade, 70 anos, 75 anos não paga mais imposto e tal. Nunca passou. Os governos sempre trabalham contra, né? Sempre amantes de impostos, de arrecadações mais altas, né? Sem inclusive perceber os impactos econômicos dessas medidas, como elas retornam de maneira salutar, porque elas retornam porque houve mais consumo, mais produção, mais emprego, enfim, aquele círculo conhecido. Mas isso que o Trump chamou de grande e belo projeto, ele aumenta os gastos e ele reduz a arrecadação. Esse é o ponto-chave. Então você tem coisas positivas, mas quando você reúne todas as medidas, a consequência será essa: redução da arrecadação e aumento dos gastos, inclusive militares. Embora estejam previstas reduções de gastos, a perda de arrecadação é maior. E a diferença entre a perda de arrecadação e a redução de gastos é exatamente de 3 trilhões e 300 bilhões de dólares, em números arredondados. Porque o projeto, primeiro, ele mantém cortes que o Trump conseguiu aprovar no seu primeiro mandato e estabelece novas medidas, isenções fiscais. Setores da economia serão muito beneficiados, os ricos serão muito beneficiados. E, por outro lado, quando se fala em corte de gastos, é basicamente redução de pagamento de segurança social, atingindo habitação para pobres, programas de socorro, bolsas de estudo para estudantes pobres e, principalmente, saúde, principalmente assistência na área da saúde para os pobres. Esse é o corte e, ao mesmo tempo, aumento de gastos militares. É uma escolha não apenas conceitual. É preciso ver que há um conceito moral nessa escolha. É uma opção. É uma priorização. Portanto, se torna sujeita essa decisão a um julgamento moral. E o veredito não é bom. Não é bom. Porque se o que você propõe é cortar assistência de saúde, bolsa de estudos para estudantes pobres, programas de socorro para famílias em situação de muita vulnerabilidade, e aumenta gastos militares, e ao mesmo tempo reduz fontes de arrecadação, beneficiando com isso os muito ricos, essa não é apenas uma escolha de lógica econômica. É uma escolha moral. E que pode ser, portanto, qualificada de imoral. Porque o projeto, ele inclui
4 trilhões de dólares, na verdade 4,5, 4 trilhões e 500 bilhões de dólares, em cortes de impostos. Então o governo, se a aprovação... E um detalhe, o programa foi radicalizado no Senado. A votação no Senado foi tão apertada que o Vance, o vice-presidente, que nos Estados Unidos, como na Argentina também, como já foi no Brasil, o vice-presidente preside o Senado. Já foi assim no Brasil. E nos Estados Unidos e na Argentina, ele tem o poder do voto de desempate. E foi o que aconteceu. Ficou 50-50. E o Vance deu o voto vencedor no Senado. Mas ontem, o Trump passou o dia ligando para republicanos na Câmara, republicanos que apresentaram reservas, resistência ao projeto. Ligou e prometeu isso, aquilo. Passaram a madrugada, até 4 da manhã, eles estavam trabalhando para que o projeto andasse na Câmara dos Representantes. Pode voltar para o Senado, hein? Pode voltar para o Senado. Se o Senado não acatar as mudanças feitas, se a Câmara não acatar as mudanças feitas no Senado. Mas o projeto tem aí 4 trilhões e 500 bilhões de dólares em cortes de impostos. Zaidan, só para trazer para você o ingrediente para auxiliar na tua explanação, a Câmara aprova o pacote orçamentário, acaba de aprovar o pacote orçamentário, deram o nome de Big Beautiful Bill, está aprovado no montante de 3,3 trilhões de dólares, só para colocar mais um ingrediente para você, tá bom? Perfeito, Ronald, perfeito, muito obrigado. Então, aprovado na Câmara e essa aprovação, portanto, faz com que entre em vigência aquilo que o Trump chamou de grande e bela lei, ou grande e belo projeto de lei, né? Esse Big and Beautiful Bill. Mas esse número mencionado pelo Ronald é exatamente o aumento na dívida. 3 trilhões e 300 bilhões de dólares. Por quê? A previsão é que haja um corte de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares em gastos sociais. E aí você corta 4 trilhões e 500 bilhões de dólares, 4,5 menos 1,2, chegamos então aos 3 trilhões e 300 bilhões de dólares de aumento na dívida pública nos próximos anos. Essa é a conta do Escritório de Orçamento e Economia do Congresso, que já havia sido feita pelo Escritório do Senado e ratificada, confirmada pelo Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos. E aquele pacote de isenções que o Trump havia conseguido aprovar no seu primeiro mandato, ele é ratificado, é confirmado, se torna permanente, as reduções se tornam permanentes. Uma dedução de 6 mil dólares para idosos que ganham até 75 mil dólares por ano. Essa é uma boa medida. Porque muita gente coloca tudo no mesmo pacote de avaliação. Não pode. Essa é uma ótima medida. Essa dedução de 6 mil dólares para idosos que ganham até 75 mil dólares por ano. É uma ótima medida. Além daquilo que eu disse, da isenção para ganhos previdenciários para quem tem 65 anos ou mais. Agora, isso se junta a perda de receita, não há dúvida. E aos cortes, a maior parte desses cortes está concentrada no Medicaid, que é o programa
que fornece assistência médica a pessoas pobres e pessoas com deficiência e pobres em todo o país. Segundo estimativas desse escritório orçamentário, as regras mais rigorosas para a seleção de beneficiários devem tirar quase 12 milhões de pessoas do programa até 2034. Então, em 9 anos, 12 milhões de pessoas devem perder ou não ter acesso ao Medicaid. Definiu-se, por exemplo, um mínimo de 80 horas de trabalho por mês para que adultos sem filhos e sem deficiência tenham direito ao benefício. Outro programa que sofrerá restrições será o de assistência nutricional suplementar, que atualmente ajuda 42 milhões de pessoas de baixa renda a comprarem alimentos. Pelos cálculos, 3 milhões de pessoas devem perder o direito ao benefício. São pessoas que não podem comprar o necessário para alimentação digna, alimentação suficiente para a subsistência. Então, existe esse programa, o SNAP, que é Assistência Nutricional Suplementar. 3 milhões de pessoas podem ser arrancadas desse programa. Por outro lado, aqueles créditos fiscais concedidos pelo Biden para incentivar consumidores e empresas a usar veículos elétricos e outras tecnologias, isso cai fora. Há casos realmente grotescos, né? Como aqueles chuveiros que já vêm com limite para o tanto de água que sai na hora do banho, aquilo já está controlado, etc. E ainda que a pessoa possa depois fazer mudanças, mas na fábrica ele tem de sair daquele jeito, né? E aumentando o custo da produção, etc. E no caso de carro elétrico, o Trump já declarou sua guerra ao carro elétrico. Inclusive, usou isso para alfinetar o Elon Musk, né, e a Tesla. E ele disse que não, que continuaremos na era do petróleo e que é preciso perfurar, que esse é o verbo, e que há muito petróleo a ser encontrado e que os Estados Unidos não podem abrir mão disso em seu território, em suas águas e em águas alheias e em terras alheias. Por isso as águas mexicanas estão no alvo, por isso o Irã está no alvo. E a versão original previa um novo imposto sobre projetos eólicos ou solares, só que o Senado derrubou isso aí, né? E o projeto, além da questão ambiental e dos cortes sociais, há o aumento da grana disponível para perseguir imigrantes, para deter imigrantes, além, claro, da proteção das fronteiras. E aí é que entra o aspecto moral. Qualquer país tem o direito de estabelecer controles mais ou menos rigorosos em suas fronteiras. Qualquer país tem o direito de dizer para imigrantes ilegais que eles têm de partir, porque eles estão ilegalmente em seu território. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é uma caça que se tornou fanatizada, que está provocando denúncias. As pessoas ligando. Olha, naquela lanchonete ali trabalha uma moça e eu acho que ela é costarriquenha.
Olha, naquele restaurante ali tem um cozinheiro e parece que ele é da Guatemala. Olha, tem uma banca de frutas ali que eu acho que ela pertence a haitianos. Então, uma rede de delação começa a ser formada, e sempre que há rede de delação, a delação em si já é lamentável. Mas a delação estimulada e que se torna sistêmica, ela começa a produzir um outro fenômeno, que é a falsa denúncia. Alguém que não gosta de alguém denuncia, diz que o sujeito é um ilegal, é um imigrante ilegal, e ainda que não seja, isso provoca uma série de constrangimentos. E até, gente, aí é que está, quando você cria, desenvolve, desencadeia essa caça fanatizada, pessoas que estão legalmente nos Estados Unidos estão sendo detidas. Nós vimos um garoto, um brasileiro, que quando fez 18 anos foi detido, porque ele pôde dirigir, foi detido. Eles caçavam, na verdade, o pai dele. E ele tem 18, estava lá desde os 5, são 13 anos. Ele é um cidadão dos Estados Unidos, a governadora, as autoridades de Massachusetts disseram, não, ele é um local. Ele é um local. Tornou-se irrelevante onde ele nasceu. E o Trump quer revogar um direito que a Constituição estabeleceu em uma emenda no século XIX. E que diz, nasceu nos Estados Unidos, é cidadão pleno dos Estados Unidos. E não há desde que, porém, não há. Não existe desde que seus pais estejam em situação legal. Não existe isso. Mas existe uma exceção. Se os pais estiverem em situação ilegal, se forem imigrantes. Não existe isso. É apenas nasceu nos Estados Unidos, é cidadão pleno dos Estados Unidos. E ele quer revogar isso. Ele quer que crianças, que bebês que nascem nos Estados Unidos possam ser considerados ilegais. Isso está se espalhando. Nós vimos agora no Reino Unido duas crianças que nasceram nos Estados Unidos e que vivem no Reino Unido. Nunca vieram ao Brasil. Mas os pais são brasileiros. Mas estão fora há décadas. Tanto que o mais velho tem 12 anos. E recebe uma carta do Departamento de Justiça lá do Reino Unido dizendo, arrume as malas. E vocês serão enviados para o Brasil. Elas nunca estiveram no Brasil. Crianças. São claramente cidadãs do Reino Unido, essas crianças. Isso está se espalhando na Alemanha, na Itália, em Portugal. Se alastra. E nos Estados Unidos são operações policiais. E o mais grave, o que é feito depois da detenção. E aí entram os casos de imigrantes colocados nessa prisão, nessa nova Alcatraz, só que cercada ali por crocodilos, jacarés. Ou seja, ares medievais, né, para a prisão trumpista, mas mais grave, muito mais grave, pessoas que não viram um juiz,
não foram ouvidas pelo juiz, não conversaram com o juiz, não puderam dizer, não, eu estou aqui há 10 anos, eu estou num processo de legalização, ou até para dizer, não, eu já sou legal, ou até para dizer, de fato, eu não tenho documentos, mas ser ouvido pelo judiciário. Nada. Detidas, não passam pelo judiciário e vão parar em uma prisão no exterior. E esse tipo de política passa a receber mais verba. Mas não é só a verba. O Congresso, de certa maneira, ratifica, dá amparo legislativo a essa política. Um amparo que, de certa maneira, com menos ou mais constrangimento, o Judiciário já está dando. A Suprema Corte já está dando. Então, é um pacote com contradições. Há medidas boas, aquelas que beneficiam idosos, aquelas que isentam trabalhadores, mas há uma intenção que é primordial na elaboração do projeto, que é beneficiar tributariamente bilionários e grandes corporações, grandes empresas. Facilitar ao máximo a prospecção e, desde que viável, exploração de petróleo, atacar programas sociais, reduzi-los drasticamente, como muitos querem fazer no Brasil, né? Quando falam em corte de gastos. Eles querem que haja corte na Previdência, no BPC, e aqui é muito mais grave, né? Porque é um país muito mais pobre, e com muito mais gente, que infelizmente precisa. Quando os caras dizem, ó, tá crescendo o número de pessoas beneficiadas pelo BPC, isso é triste. Isso é triste. Sinal de que há mais gente atirada à miséria, à falta de viabilidade econômica, à falta de recursos. Há mais gente lançada fora do processo econômico e social. Há mais gente marginalizada. Mas lá também há, no mais rico país da Terra também há. E muitos. Nós falamos aqui em mais de 40 milhões de pessoas que têm acesso a um programa para compra de alimentos. 42 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, no mais rico país do mundo. Então o pacote tem essas contradições. Algumas medidas que, isoladas, solitárias, são benéficas, mas o pacote como um todo, ele produzirá o aumento da dívida, ele enfraquecerá o dólar e, acima de tudo, ele tornará mais difícil a vida de milhões de pessoas em situação econômica e social precária nos Estados Unidos. Não é um acidente, é um conceito, meu caro Ronald Gimenez.